Reunião de líderes definiu hoje prioridades do Senado para o segundo semestre. Calendário eleitoral tem amanhã o último dia para a nomeação de mesários. Exposição no Senado levanta a questão do respeito à diversidade de corpos femininos. Boa noite. Hoje é terça-feira, 2 de agosto, e o Senado Notícias está no ar. Na manhã desta terça-feira, os líderes do Senado se reuniram por videoconferência para definir prioridades da atividade legislativa no semestre. Entre as decisões tomadas pelos senadores, foi definido que durante a primeira semana de agosto, as pautas serão preenchidas primeiro por medidas provisórias. Na segunda semana deste mês, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai receber sugestões dos líderes partidários para elencar os principais projetos de interesse dos parlamentares. Certamente as medidas provisórias serão votadas nessa semana e na próxima semana a pedidos de empréstimo, de autorização para empréstimo para alguns estados, como Minas Gerais, Cidade de Belo Horizonte, Paraná, São Paulo, entre outros. Possivelmente deve entrar na pauta, se não na pauta do plenário à tarde, certamente na próxima semana. Pelo Twitter, o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, afirmou que, abre aspas, o Senado Federal realizará sessões semipresenciais nos meses de agosto e setembro, para apreciação de medidas provisórias e projetos de lei sugeridos pelas bancadas. Já as sessões presenciais, em regime de esforço concentrado para apreciação de autoridades, ficarão para o período imediatamente após as eleições de 2 de outubro, para se garantir quórum qualificado. Fecha aspas. Também foi decidido que as comissões permanentes funcionarão com sessões na segunda semana de agosto. Essa tese do funcionamento das comissões foi defendida por nós e teve adesão de alguns líderes para que a Comissão de Constituição e Justiça também possa apreciar determinadas matérias que estão na pauta. Dentre elas, as indicações dos 2 membros para o Superior Tribunal de Justiça. Eu defendo essa tese e acho que esse rito formal deve ser cumprido antes das eleições, para que, posterior às eleições, aí sim, com quórum qualificado, a gente possa fazer o esforço concentrado no plenário para apreciar as autoridades. O Senado tem pautas importantes e deve seguir após as eleições num ritmo que ele já está acostumado nos últimos anos, onde bateu recorde aí de aprovação de leis. Até que ponto as regras de conduta do serviço público podem ser consideradas suficientes para coibir o chamado assédio institucional? O tema foi debatido em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais, na tarde desta terça-feira. Seja qual for o ambiente de trabalho, não se trata de uma simples regra de etiqueta ou um hábito a ser incentivado. Não importa a cor, o gênero, o cargo ou a função executada. A própria lei prevê punição para o desrespeito, o constrangimento, a desqualificação, perseguição ou ameaça contra qualquer pessoa. Quando acontece dentro do serviço público, o assédio institucional tem contornos ainda mais graves. Mesmo assim, as denúncias se acumulam e os exemplos mais recentes contra servidores da Caixa Econômica Federal e da FUNAI ganharam as manchetes da imprensa. O assédio, além de provocar a perda de produtividade institucional, também causa danos em nível pessoal para os funcionários afetados direta ou indiretamente, desmobilização, desânimo, queda na autoestima, depressão e até mesmo doenças psicossomáticas. É justamente por ser a maior prejudicada que a sociedade tem o direito de reagir a esse tipo de abuso. Em vez de assistirem calados, os servidores e cidadãos, de modo geral, devem usar todos os meios e canais disponíveis para denunciar. Parlamentares e convidados se manifestaram em defesa dos servidores públicos diante de manobras que se caracterizam pelo uso do poder do cargo para investigar e punir injustamente trabalhadores de escalões inferiores. Nós já conhecíamos o velho e famigerado assédio moral. O assédio moral se dava entre indivíduos. Era um chefe que perseguia um subalterno, era um colega que abria processos injustos contra outro. O assédio moral precisa continuar a ser combatido, mas nós chegamos a uma nova fase.
Desde 2019, o Brasil vive uma epidemia de assédio institucional. Esse assédio institucional, assédio moral ao serviço público, já faz algum tempo que a gente tem, mas nesses últimos 3 anos tem se acentuado, que eu digo, perseguido os servidores públicos. Tem acontecido na FUNAI a preferência pela nomeação de militares nos cargos de chefias, tanto na FUNAI sede quanto nas unidades regionais. Desses militares nós temos militares do Exército, policiais militares e policiais de corporações estaduais. E aqui é importante fazer uma observação que o trabalho da polícia, o trabalho também das Forças Armadas é um trabalho nobre, é um trabalho legítimo. O problema está em você pegar servidores que são da área da segurança pública e trazer para dentro da estrutura de um órgão cuja competência é a política indigenista. Então, aí você já está misturando 2 áreas que não incompatíveis. Este ano a gente teve o caso emblemático, que é do Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, cuja morte chamou a atenção para esse grau de sucateamento do Estado. E a gente gostaria de chamar a atenção nessa testemunha de 45 anos, que recebeu o nome fictício de Jussara, entrevistada pela imprensa quando do episódio envolvendo o presidente da Caixa, em que ela disse que ela ouviu numa reunião que era para os empregados da Caixa pararem de fazer denúncias. Por quê? O pré-requisito é obedecer cegamente. Coloque-se no lugar desses servidores que estão lá. São funcionários do Correio, são guardas municipais, são policiais militares, são policiais civis, são agentes de saúde, são enfermeiros, são técnicos de enfermagem, são pessoas que estão lidando com vida dioturnamente, são pessoas que estão lidando com o principal bem jurídico, que é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde, são pessoas que estão lidando com a educação, são pessoas que estão lidando com a segurança nossa, de nossas famílias. Então, vamos parar com esse comportamento de criminalizar um servidor público. 13 vetos presidenciais a leis aprovadas pelo Congresso aguardam a análise de deputados e senadores. Um deles é o veto a trechos da lei que definiu os crimes contra o Estado Democrático de Direito e revogou a Lei de Segurança Nacional. O projeto que revogou a antiga Lei de Segurança Nacional foi aprovado em agosto do ano passado. Além de extinguir a lei, o texto incluiu no Código Penal 10 novos crimes contra o Estado Democrático de Direito. O presidente vetou 5 trechos da norma, entre eles a possibilidade de criminalizar a disseminação de fake news. O projeto previa pena de até 5 anos de prisão por comunicação enganosa em massa, ou seja, a promoção ou financiamento de campanhas para divulgar fatos inverídicos que pudessem comprometer o processo eleitoral. Fake news são um problema para a democracia, fake news são um problema para o conhecimento, fake news são um problema para a educação. E a discussão sobre usar ou não o direito penal para o combate a fake news é secundário no momento, dado que o Congresso Nacional optou por proteger o Estado Democrático de Direito da disseminação das fake news através da criação de um tipo penal doloso. Divulgar notícias falsas, ou popularmente conhecida como fake news, é atrapalhar o sistema eleitoral e a própria democracia. Não se trata de liberdade de expressão divulgar mentiras. Isso só atrapalha a vida em relação. Também foi vetada a inclusão no Código Penal do crime de atentado ao direito de manifestação, o que significa impedir com violência ou grave ameaça o livre e pacífico direito de manifestação de partidos políticos, de movimentos sociais, sindicatos e outros. As penas variavam de 1 até 12 anos caso a repressão resultasse em morte. O presidente justificou que a medida geraria insegurança jurídica para os agentes públicos responsáveis pela manutenção da ordem e inviabilizaria uma atuação eficiente para conter os excessos. A leitura que se passa com esse veto é que se está autorizando a truculência estatal contra os movimentos sociais, contra o ativismo pacífico. Então, um protesto
que você luta contra determinados atos do poder público, seja o poder judiciário, seja o poder executivo, seja o poder legislativo, eles são necessários, a voz da população. A população é o povo e o povo é o dono desse país. O governo vetou também o aumento de penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito cometidos por militares e também o agravamento da punição por crimes cometidos por funcionários públicos. O veto a esses dispositivos do projeto, que revogou a Lei de Segurança Nacional, já está trancando a pauta. Já estão trancando a pauta também os vetos a mais de 40 regras previstas no Marco Legal das Ferrovias. O veto ao projeto que previa a volta do despacho gratuito de até uma bagagem em voos nacionais e internacionais e o veto total ao projeto que permitia o uso da carteira de radialista como prova de identidade. A partir do dia 16, os candidatos a algum cargo na eleição de outubro podem oficialmente pedir voto. Já o horário eleitoral no rádio e na TV começa no dia 26. Veja agora alguns prazos importantes para o eleitor ficar atento. Cerca de 156 milhões de brasileiros estão aptos a votar nas eleições deste ano. No dia 2 de outubro, eles deverão ir às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Há 2 meses da votação, eleitores, mesários e partidos devem ficar atentos para não perder prazos importantes. Quem quiser votar fora do domicílio eleitoral, por exemplo, deverá registrar essa intenção até o dia 18 deste mês e indicar o local em que pretende votar. Os eleitores que estiverem fora da sua cidade, mas no mesmo estado, poderão votar para todos os cargos. Já os que estiverem em outro estado poderão votar apenas para presidente da República. 18 de agosto também é o prazo limite para que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida possam informar a Justiça Eleitoral se querem votar em uma sessão diferente. E a partir de 30 de agosto, todos os eleitores já poderão consultar pelo aplicativo ou site informações atualizadas sobre as sessões de votação. A realização da eleição acontece em 340 mil sessões eleitorais do país. A votação acontece ali e a apuração acontece também ali. Depois disso é só a soma aritmética do resultado dessa sessão, que é publicado e é impresso em uma folha de votação, que é colocado logo em seguida do lado de fora da sessão eleitoral e é publicada também, será este ano, publicada na internet. O que é, podemos dizer, mais uma forma de assegurar que o sistema é confiável e é auditável e é seguro. Para garantir o direito ao voto desses milhões de eleitores, a Justiça Eleitoral contará com a colaboração de cerca de 2 milhões de mesários convocados ou voluntários em todo o país e também no exterior. O prazo para que os juízes nomeiem os mesários e pessoal de apoio logístico termina nesta quarta-feira, dia 3 de agosto. Quem for convocado e não puder trabalhar nas eleições tem até o dia 8 de agosto para solicitar a dispensa. Esta semana é decisiva para a definição dos candidatos que vão concorrer nas eleições deste ano. Os partidos que ainda não o fizeram só têm até esta sexta-feira para realizar as convenções que vão oficializar as candidaturas e também definir as alianças nacionais e regionais. Já o registro dos candidatos escolhidos poderá ser feito até o dia 15 de agosto. Só depois disso, ou seja, a partir do dia 16 de agosto, começa oficialmente a campanha nas ruas e na internet. Comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas, propagandas pagas na internet, jornais impressos e revistas, por exemplo, ficam permitidos a partir deste dia. Já o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV só começa 10 dias depois, em 26 de agosto, quando as emissoras de rádio e televisão
passam a veicular blocos de propaganda eleitoral. Até o dia 29 de setembro, as emissoras deverão reservar 70 minutos diários de sua programação para propaganda eleitoral gratuita. O tempo de propaganda que cada partido, coligação ou federação terá será publicado pelo TSE no dia 12 de agosto. É neste mês também que a presidência do Tribunal Superior Eleitoral passará a ser ocupada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele tomará posse no dia 16 de agosto, no lugar do atual ministro Edson Fachin, que completará apenas 6 meses no cargo. O Senado deve analisar, neste segundo semestre, propostas que pretendem aumentar as penalidades para casos de violência sexual. Pelo menos 3 projetos tratando do tema estão tramitando na Casa. A prisão do anestesista Giovanni Quintela Bezerra, no Rio de Janeiro, pode mudar a lei para crimes contra a dignidade sexual. Ele foi detido em flagrante por abusar de uma paciente sedada durante uma cesariana. O ato foi filmado por uma câmera escondida e provocou reações entre os senadores. 3 projetos foram apresentados para combater esse tipo de crime. A senadora Simone Tebet, autora de um deles, propõe aumentar em até 2/3 a pena para crimes sexuais praticados por profissionais de saúde. Vamos considerar como estupro de vulnerável, portanto com pena maior, qualquer abuso sexual a qualquer mulher em estabelecimento hospitalar. Este não é, repito, um caso isolado e eu não sei quantas mães e quantas filhas foram abusadas e sequer sabem, porque o abuso sexual nesses casos ele é de forma inconsciente e infelizmente subnotificado. A segunda proposta é do senador Cajuru e aumenta em 50% a pena para esses tipos de crime. É uma tentativa de inibir a ocorrência de fatos semelhantes, ampliando o rigor na punição a quem desrespeita regras civilizatórias. Conto com o apoio dos meus queridos colegas para a aprovação desses projetos na volta do recesso parlamentar. A propósito do pedido de Vossa Excelência, eu gostaria de renovar o nosso repúdio a este acontecimento e a outros tantos que vem ocorrendo no Brasil de violência contra as mulheres. Teria atenção a esse projeto de Vossa Excelência, já pedi um estudo a respeito da identificação de pertinência entre vários projetos para eventual apensamento, para que logo após a volta do recesso possamos deliberar. O senador Messias de Jesus é autor do 3º projeto sobre o tema. O texto acrescenta um artigo ao Código Penal e também aumenta em 2/3 a pena para a prática de importunação sexual por profissionais de saúde no exercício da profissão e que gere traumas psicológicos nas vítimas. Em fevereiro de 2022, senhor presidente, eu protocolei nesta casa um projeto de lei de minha autoria, número 39, para aumentar a pena para os médicos ou profissionais de saúde que cometerem importunação sexual, principalmente se esse crime for cometido no seu ambiente de trabalho. Portanto, eu creio ser também um momento oportuno de fazer uma juntada desses projetos, fazer desses projetos a limonada, um limão, fazer uma grande limonada em favor da população brasileira, em especial das mulheres brasileiras. Infelizmente, no Brasil hoje, nós temos muitos casos registrados em hospitais e clínicas envolvendo crimes contra a dignidade sexual, como estupros, importunação sexual, etc. E, recentemente, o Brasil ficou estarrecido com esse caso envolvendo um médico anestesista e uma paciente grávida e sedada. Bom, o Senado Federal respondeu de forma rápida. Os senadores Jorge Cajuru, Simone Tebet, Messias de Jesus estão aí com propostas em tramitação para tentar endereçar esse tipo de problema, prevendo aumentos rigorosos de pena, que vão aí de metade até 2/3 para esse tipo de situação. Nós temos hoje no Código Penal uma previsão de agravamento de pena para situações como essa. Temos o que chamamos de uma agravante genérica para casos em que há abuso de poder, uma violação do dever em razão do cargo, do ofício, da profissão da pessoa.
Mas esses projetos que eu acabei de citar, eles têm um maior rigor punitivo porque apresentam aumentos específicos de pena para crimes contra a dignidade sexual. Deve ser observado que só a utilização do Código Penal não basta. É preciso também uma modificação de cultura. Então é uma importante oportunidade que o Senado vai ter para modificar também outras leis a fim de promover a educação para que não se objetifique os pacientes, né, seja eles homens ou mulheres. Foi inaugurada ontem no Senado a exposição Corpos, que levanta a questão do respeito à diversidade dos corpos femininos. A exposição fica até o dia 7 de agosto no Senado Galeria. As ilustrações expostas foram produzidas pela artista e servidora do Senado Federal, Nereida de Paula. As imagens mostram corpos femininos de diferentes cores e formatos. A inspiração, na verdade, é uma inquietação minha, porque nós mulheres sofremos muito, né? Com base nos nossos corpos, nossas aparências, tudo isso. Então, eu coloquei toda, digamos que essa sofrência no papel, né? E também coisas positivas, né? Relacionado à aceitação, que é uma coisa que a gente, né, mulher, é muito difícil para nós. É uma coisa que eu ainda busco muito. E no momento é pelos desenhos que eu estou buscando isso. A Nereida, ela é funcionária lá do nosso gabinete. E eu fico realmente, assim, orgulhoso. É como se fosse um filho da gente que está brilhando. Segundo a artista, a busca por um corpo dentro de um padrão de beleza, muitas vezes inatingível, não traz malefícios apenas para o físico, mas também para o psicológico. Um termo que se está utilizando muito no momento, a gordofobia, é uma coisa que provoca isolamento. Você está sempre sendo julgado pela forma que é. Por exemplo, a mulher tem que estar sempre com uns trinques, muito arrumada e tudo isso. Ou não pode ser, por exemplo, se você passou dos 25 anos, acabou sua vida. Então não pode ser assim. Então, claro que isso provoca muita tristeza, né? E as tristezas, geralmente, elas vão para um lado bem pior, né? E no qual acarreta realmente problemas psicológicos seríssimos, digo que já passei, né? E tem que ser tratado. O evento é uma iniciativa da Diretoria-Geral do Senado Federal, em parceria com o Serviço de Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida no Trabalho e com o Comitê Permanente pela Promoção da Equidade de Gênero e Raça. A diretora-geral do Senado, Ilana Tromka, destacou a importância de levantar o tema da pressão estética. Mais do que levantar o debate, a gente quer levantar uma bandeira e ser pioneiro, como somos, a trabalhar a gordofobia, porque isso existe na sociedade. E a primeira forma de trabalhar a discriminação é reconhecer que ela existe. Enquanto a gente nega a existência dela, a gente simplesmente não trabalha, não melhora e não evolui. A partir de amanhã, o Congresso será iluminado pela cor roxa, em apoio à campanha Agosto Lilás, que comemora 16 anos da Lei Maria da Penha. O evento de abertura das programações do mês acontece nesta quarta-feira no Salão Negro do Congresso Nacional. Ela é símbolo da luta por uma vida livre de violência. Foram 19 anos em busca de justiça após ter sido vítima de dupla tentativa de feminicídio. Maria da Penha foi atrás de justiça para que o caso fosse tratado como uma violência contra a mulher em razão do gênero. Ou seja, o fato de ser mulher reforçaria não só o padrão recorrente desse tipo de violência, como acentuaria a impunidade dos agressores. A lei foi sancionada em 2006. Muitos avanços foram obtidos desde então, mas as estatísticas mostram que ainda estamos longe de frear a violência contra a mulher. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que entre março de 2020 e dezembro de 2021 foram 2.451 feminicídios e mais de 100 mil casos de estupro e estupro de vulnerável de vítimas do gênero feminino. Em 2021, em média, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 7 horas ou vítima de estupro a cada 10 minutos. A campanha Agosto Lilás, que vai iluminar de roxo o Congresso Nacional, chama a atenção para a importância de debater o tema e mudar o cenário de violência que as mulheres são submetidas diariamente. A iniciativa é das procuradorias e bancadas femininas do Senado e da Câmara dos Deputados. A defesa das pautas femininas
não é só das mulheres, é de todo brasileiro, é dos homens. Os homens têm que entender e respeitar, entender a importância e respeitar e valorizar a participação da mulher nas nossas vidas, né? Eu sou sobrinho neto de Carmen Portinho, que foi uma sufragista, junto com Berta Lutz, que brigou pelo voto feminino. As pautas femininas me importam e, se me permite, vou deixar aqui a sugestão, uma iniciativa do Sindilege, o guia prático para homens que cansaram de ser machistas no trabalho e na vida, né? Então, a gente deve jogar luz sobre esse tema. A Lei Maria da Penha é uma lei que pegou, como dizem aqui no vocabulário coloquial, né? Assim como a Lei Seca. A Lei Maria da Penha é uma lei muito importante, tem dado proteção. Agora, a gente precisa conscientizar aos homens, principalmente, né, da importância da mulher nas nossas vidas. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.